E nesse compilado de vídeos, vamos falar sobre a história do Judas Priest a partir do álbum Painkiller, um verdadeiro divisor de águas na carreira da banda. Lançado em 1990, Painkiller foi amplamente aclamado pela crítica e marcou uma nova fase no grupo. E sim, já se passaram mais de 35 anos deste clássico. O tempo voa, não é? E aqui no canal estamos contando a história do Judas Priest por capítulos, sempre com foco nos discos de estúdio, dentro do nosso quadro Fragmento Biográfico. Então fica a dica, você pode conferir a nossa playlist com todos os episódios em ordem, e também nessa playlist tem outros vídeos relacionados a Judas Priest que está no final dos capítulos, ou então assistir os compilados que já lançamos. Por exemplo, na parte 1 falamos sobre o início da banda, na parte 2 mergulhamos na era de ouro dos anos 80 e agora chegamos a essa parte que até o momento é a última, por enquanto. Bom, então chega de enrolação, prepare o Santo Graal, fique tranquis e bora pro vídeo. Após a recepção mista de seu álbum anterior, o Hate in Down, de 1988, o baterista Dave Holland saiu da banda no ano de 1989 e no seu lugar entrou o baterista Scott Travis, conhecido por seu trabalho no Racer X. O Judas Priest estava em busca de uma renovação sonora e de uma reafirmação de seu status no cenário do metal. E a entrada do novo baterista trouxe uma nova energia e técnica para a banda. Travis foi uma adição crucial, capaz de elevar o som do Judas Priest a novos patamares. Para quem viu o início da banda, o Judas Priest vivia trocando de baterista, e dessa vez a hora de Dave Holland chegou. Bom, com a troca do novo baterista, a formação do Judas Priest agora é a seguinte: Rob Halford nos vocais, KK Doni e Clint Tapton nas guitarras, Ian Lee no baixo e Scott Travis na bateria. Eu chuto a dizer que essa é a segunda formação clássica da banda. Com a chegada de Travis, foi um divisor de águas para o Judas Priest. Seu estilo de tocar bateria trouxe uma nova energia e precisão que se encaixou perfeitamente com a visão da banda para o seu próximo álbum, que começou a ser produzido no final de 1989 e que viria com o nome de Painkiller. Com Scott Travis a bordo, a banda entrou em um estúdio com a determinação de criar um álbum que não apenas respondesse às críticas, mas que também estabelecesse novos padrões para o heavy metal. A produção do álbum Painkiller foi uma colaboração entre a própria banda e o produtor Chris Stangarides, que já havia trabalhado com artistas como Black Sabbath e Gary Murray, por exemplo. Assim, juntos eles buscaram um som mais pesado e técnico, destacando a habilidade de cada membro da banda. Durante a gravação foi chamado o tecladista Don Irie, que tem no seu currículo bandas como Ozzy Osbourne e Deep Purple, então o cara não era pouca coisa. Bom, ele participou da música A Touch of Evil, que foi um dos sucessos da banda, mas já vamos chegar lá. Um fato curioso dito por ele mesmo em uma entrevista recente foi que no álbum Painkiller ele tocou a maioria das faixas do álbum, pois o baixista Ian Hill não estava bem na época. Bom, se é verdade ou não eu não sei, o fato é que o lendário tecladista fez participação no Judas Priest, então mais essa pro seu currículo. Sobre a capa do álbum, ela foi criada pelos próprios integrantes da banda, que para realizá-lo tiveram que chamar novamente o artista Mark Wilkinson, criador da capa de Ray in Down, seu álbum antecessor. Em uma entrevista despretensiosa no ano de 2002, Rob Halford afirmou que se basearam no anjo da capa de Saint Ints of Destiny, e que a ideia surgiu durante as gravações do próprio álbum. E perguntaram entre si como seria um anjo caído em versão futurística.
Bom, a imagem consiste em um anjo de metal chamado The Painkiller, montado em uma moto dragão cujas rodas são serras circulares. O artista da capa voltou a utilizar o logotipo usado em Hate in Down, e também na parte de trás ele usou a cruz de Judas Priest, que foi criada precisamente na capa de Sad Winds of Destiny. Assim como nos discos Scream for Vengeance de 1982 e Defense of Fate de 1984, em sua contracapa eles colocaram uma frase para meio que palavrasear o personagem proposto na capa da frente. E no caso de Painkiller colocaram o seguinte, abre aspas: tal como a humanidade se lançou nas profundezas do abismo do caos eterno, os restos da civilização gritaram para a salvação. A renúncia veio através do céu em chamas. The Painkiller. A gravação de Painkiller foi marcada por uma abordagem meticulosa e uma busca incessante pela perfeição. Scott Travis trouxe uma abordagem mais agressiva e técnica à bateria, enquanto KK Doni e Glenn Tapton trabalharam em riffs e solos mais complexos. Rob Halford, conhecido como o Deus do Metal, entregou uma das suas performances vocais mais poderosas e versáteis. Lançado em 3 de setembro de 1990, Painkiller marcou um renascimento para o Judas Priest, acrescentando um som mais pesado e técnico. Com a entrada do baterista Scott Travis, a banda solidificou seu lugar como uma das maiores forças do heavy metal. Este álbum trouxe de volta a agressividade e a velocidade que definiram o gênero, fazendo de Painkiller um marco na carreira da banda e no mundo do metal. Bom, indo para o faixa a faixa, o disco se inicia com a música tema, o Painkiller. A faixa título, Painkiller, abre o álbum com uma explosão de velocidade técnica, com um solo de bateria icônico de Scott Travis, riffs ferozes de guitarra e os vocais poderosos de Rob Halford. Essa música se tornou um hino definitivo do metal. Seguindo com a música Hell Patrol. Hell Patrol continua a intensidade com uma abordagem mais melódica, mas igualmente poderosa. A letra épica e a execução precisa dos instrumentos fazem desta uma faixa memorável. Já a terceira faixa temos a música All Guns Blazing. Com uma introdução de guitarra que corta como uma lâmina, All Guns Blazing é uma demonstração pura de agressividade e velocidade. A faixa destaca os vocais extremos de Halford e a coesão impecável da banda. A quarta faixa temos a música Leather Rebel. Leather Rebel é um tributo ao estilo de vida e atitude do metal, com um ritmo contagiante e letras que celebram a rebeldia e a liberdade. A combinação de riffs cativantes e um refrão poderoso faz desta uma das faixas favoritas dos fãs. E na sequência temos a faixa Metal Meltdown. Essa é uma das faixas mais rápidas do álbum. É um ataque sonoro de riffs e solos frenéticos. A energia implacável e a precisão técnica tornam essa música um destaque do álbum. E, ironicamente ou não, a sexta faixa é a música Nightcrawler. Nightcrawler mistura atmosferas sombrias com riffs pesados,
criando uma experiência auditiva intensa. A narrativa lírica de terror complementa perfeitamente o instrumental ameaçador que a música tem. E a sétima faixa temos a música Between the Hammer and the Anvil. Essa música tem uma letra introspectiva e um ritmo mais cadenciado. Ela oferece uma mudança de ritmo, mas mantém a intensidade e a complexidade instrumental. Se você for muito crítico mesmo, você pode dizer que essa música tá aqui mais pra encher linguiça, mas eu discordo com isso. Na sequência temos a música A Touch of Evil. É nessa música que tem o teclado de Don Airey, pois ele introduz um teclado e uma melodia bem sombria no início, criando uma atmosfera única. A performance vocal de Rob Halford é particularmente impressionante, adicionando profundidade emocional à música. Definitivamente esse pode-se dizer o segundo sucesso do disco, perdendo apenas para a faixa título. E na sequência temos a instrumental Battle Hand. Essa música é um prelúdio instrumental que prepara o terreno para a faixa final. Battle Hand é uma peça curta e atmosférica que aumenta a tensão e a expectativa para a próxima canção. E encerrando o disco temos a música One Shot and Glory. Encerrando o álbum com uma explosão de poder e melodia, One Shot and Glory é uma celebração triunfante do espírito do metal. Com um refrão épico e solos de guitarra arrebatadores, a faixa finaliza Painkiller com maestria. Painkiller foi recebido com aclamação tanto pelos fãs quanto pela crítica. O álbum foi visto como um retorno triunfante e uma reafirmação do Judas Priest como os pioneiros do heavy metal, ou um dos, é claro. Bom, a faixa título, Painkiller, com seu solo de bateria icônico e riffs ferozes, se tornou um hino definitivo do gênero. E sobre o álbum, bom, suas faixas rápidas e técnicas combinadas com a produção pólida e as performances intensas estabelecidas pelos novos padrões do metal, o álbum continua a ser reverenciado pelos fãs e críticos, solidificando seu lugar na história da música pesada. O disco rendeu uma turnê mundial bem extensa e após essa turnê emendaram uma outra um pouco menor, chamada de Operation Rock and Roll Tour. O último show desta pequena turnê foi em 19 de agosto de 1991, em Toronto, sendo a despedida do vocalista Rob Halford, alegando divergências musicais. Bom, o Judas Priest estava voando e estava no topo novamente, mas a saída inesperada de Rob Halford mudou os planos a curto prazo da banda, fazendo entrar em um pequeno hiato em busca de um novo vocalista. Mas isso será papo para um próximo capítulo. O Judas Priest foi formado em 1969 em Birmingham, na Inglaterra, e logo se destacou como uma das bandas pioneiras do heavy metal. A formação clássica, composta por Rob Halford nos vocais, K.K. Downing e Glenn Tapton nas guitarras, Ian Gill no baixo e Dave Holland na bateria, trouxe ao mundo álbuns lendários como British Steel e Scream for Vengeance. No entanto, após o lançamento de Painkiller em 1990, a banda passou por uma fase turbulenta. Se você assistiu o capítulo anterior, onde eu falei do Painkiller, houve-se uma troca de baterista.
e teve bastante influência no som da banda, só que dessa vez teve troca de vocalista. Bom, em 1992, Rob Halford deixou Judas Priest após diferenças criativas e um desejo de explorar novos projetos musicais. A saída de Halford deixou a banda sem sua voz característica e lançou incertezas sobre o futuro do grupo. Já nos anos seguintes, o Judas Priest procurou incansavelmente um substituto à altura. A solução veio de uma maneira inesperada. Um vocalista que era um grande fã da banda e que cantava em uma banda cover do Judas Priest chamada British Steel. Estamos falando de Tim Ripper Owens, ou simplesmente Tim Ripper. Ele foi descoberto após ser visto em uma gravação e imediatamente impressionou os membros da banda com seu alcance vocal e presença de palco. Com Tim Ripper a bordo, Judas Priest entrou em estúdio para gravar seu primeiro álbum em 7 anos, e o primeiro sem Rob Halford. A banda adotou um som mais pesado e moderno, influenciado pela ascensão do groove metal e do thrash metal da década de 90. O disco chamado Juggulator foi produzido por Glenn Tipton, que assumiu um papel central na criação das músicas e buscou explorar novas texturas e dinâmicas. A capa de Juggulator foi criada para refletir a nova direção sonora da banda. O design mostra uma criatura robótica e monstruosa, uma metáfora visual para a agressividade e intensidade do som do álbum. A arte simboliza a ameaça iminente e o caos, temas explorados nas letras e na música. Lançado em 1997, o disco Juggulator representou um período de transição e renovação para a banda, que se aventurou por um som mais moderno e agressivo. E vamos falar um pouquinho de cada faixa. Começando com a faixa título, Juggulator. A faixa de abertura é um verdadeiro soco na cara, com riffs pesados e vocais ferozes de Tim Ripper. A música define o tom sombrio e violento do álbum. A segunda faixa temos a Bloodstained. Esta faixa continua a agressividade com um groove poderoso e letras que exploram violência e controle, características que ressoam com uma nova sonoridade da banda. E na sequência temos a música Dead Meat. Essa música tem riffs esmagadores e um ritmo frenético, tornam esta faixa uma das mais intensas do álbum, destacando o novo peso que o Judas Priest trouxe nesta fase. Na quarta faixa temos a Death Row. Essa música tem uma introdução mais lenta e sinistra. Death Row explode em um ritmo acelerado e vocais rasgados, abordando temas de condenação e desesperança. A quinta faixa temos a música Decapitate. Essa música, como o nome sugere, é uma faixa brutal com letras provocativas e instrumentais que capturam perfeitamente o caos e a agressividade. E a sexta faixa temos a música Burning Hell.
Essa é uma das músicas mais memoráveis do álbum, com um início melódico que rapidamente se transforma em uma descarga de raiva e poder. A sétima faixa temos a Brain Dead. Essa música aborda a deterioração mental de forma sombria e angustiante, com um som que alterna entre momentos melódicos e explosões de peso. A oitava faixa temos a música Abductors. Essa tem um tema de abdução alienígena. Esta faixa traz um som quase futurista, mesclando metal tradicional com nuances mais modernas. A nona faixa temos a Bullet Train. Essa é uma das faixas mais rápidas do álbum, com uma energia contagiante e um refrão que destaca a habilidade vocal de Tim Hipper. E encerrando o disco temos a música Cathedral Spires. Essa música encerra o álbum com uma faixa épica de quase 10 minutos. Ela mistura melodia e peso de forma magistral, mostrando o lado mais ambicioso do Judas Priest. Após o lançamento de Jugulator, o Judas Priest embarcou em uma extensa turnê para promover o álbum. Essa turnê marcou a estreia de Tim Hipper nos palcos com a banda e foi um grande teste para ele como o novo vocalista do Judas Priest. A turnê passou por diversos países, incluindo Estados Unidos, Europa e Japão, e trouxe aos fãs uma performance mais agressiva e pesada, alinhada com o som do novo álbum. Logo após, nessa época, o Judas Priest lançou 2 compilações para ganhar tempo e repensar o seu futuro, com os discos The Best of Living After, lançado em 1997, e Priest Life e Harry, lançado em 1998, ambos contendo material gravado pelo Rob Halford. Mas o destaque vai para o ao vivo da turnê do novo álbum, o disco Meltdown Live. Este álbum ao vivo capturou a energia e o peso das performances ao vivo do Judas Priest durante a turnê de Jugulator. Esse disco foi a oportunidade para os fãs ouvirem Tim Hipper interpretando não apenas as faixas do novo álbum, mas também os clássicos da era Rob Halford, como Breaking the Law e Living After Midnight. O álbum recebeu elogios pela intensidade e pela adaptação de Tim Hipper aos grandes sucessos da banda. Jugulator dividiu opiniões na época de seu lançamento. Muitos fãs sentiram falta de Rob Halford, mas reconheceram a habilidade de Tim Hipper e o esforço da banda para se reinventar. Com o tempo, Jugulator ganhou respeito como um álbum que ousou sair da zona de conforto do Judas Priest, trazendo uma nova era de peso e complexidade para a banda. O segundo álbum com Tim Hipper nos vocais foi lançado em 2001, chamado Demolition. Esse disco chegou em um momento em que o heavy metal estava se transformando, com a ascensão de novos estilos e o surgimento de tendências como o nu metal. E, como sempre, o Judas Priest não ficou para trás e se adaptou. Demolition traz uma mistura de peso clássico da banda com influências modernas, mostrando que a banda estava disposto a explorar novas direções.
A formação do Judas Priest para este álbum manteve a essência da banda, com membros icônicos do heavy metal. Nessa época, o vocalista Tim Reaper continuava com o novo rosto e voz do Judas Priest, substituindo Rob Halford após sua saída nos anos 90. Além de Tim Reaper, Demolition contou com a dupla lendária de guitarristas, o KK Doni e Glenn Tipton, que mais uma vez assumiram também o papel de compositores principais. Foi Glenn Tipton que inclusive ficou encarregado da produção do álbum, e ele trouxe uma abordagem que incluía sonoridades modernas e efeitos mais pesados, buscando alinhar o Judas Priest ao que estava em alta no metal no começo dos anos 2000. Ian Hill continuava firme no baixo e Scott Travis, com seu estilo técnico e poderoso, seguiu na bateria, trazendo a coesão rítmica e dava peso às músicas. Se compararmos com Juggulator, a banda manteve a formação e o foco em riffs agressíveis. Essas mudanças trouxeram um som diferente, talvez até arriscado, para uma banda com um legado tão forte no heavy metal tradicional, e geraram divisão entre os fãs e a crítica. Mas foi exatamente essa coragem de explorar novas direções que tornou Demolition um disco único na discografia da banda. O processo de gravação também foi desafiador, pois a banda estava buscando uma identidade que equilibrasse o som clássico do Judas Priest com as tendências mais contemporâneas. Essa fase exigiu muito trabalho de produção e mixagem para que o álbum soasse potente e atualizado, mantendo ao mesmo tempo a assinatura musical da banda. Ao final, Demolition se destaca por ser uma tentativa de reimaginar o som do Judas Priest em uma era de mudanças para o heavy metal. O disco Demolition foi lançado em 16 de julho de 2001, com 13 faixas e uma capa bem minimalista e simples, talvez a pior capa da banda. Mas o disco até que é bom. Ele começa com a música Machine Man. Machine Man abre o álbum com força total. A faixa é marcada por riffs pesados em uma letra que reflete a relação entre o homem e a tecnologia. Alinhando-se ao tema industrial do álbum, a voz de Tim Reaper é agressiva e potente, e a música tem um refrão impactante, mostrando que o Judas Priest estava disposto a trazer um som mais moderno e atual. E a segunda faixa temos a música One on On. Essa faixa segue com um ritmo cadenciado e um refrão pegajoso. Ela é carregada de riffs graves e pesados e traz uma atmosfera densa que combina bem com o tema de confronto e determinação presente na letra. A música destaca o lado mais groovy que a banda explorou neste álbum. E em seguida temos a música Hell is Home. Hell is Home se destaca por sua introdução sombria e uma estrutura lenta e pesada. A letra lida com temas introspectivos e obscuros, e a voz de Owens mostra versatilidade ao equilibrar tons graves e melódicos. Essa faixa traz uma pausa interessante para a agressividade do início do disco, criando uma atmosfera mais sombria e reflexiva. E na quarta faixa temos a música Jekyll and Hyde. Inspirada na famosa história de dualidade, Jekyll and Hyde explora a batalha interna entre o bem e o mal. A música alterna entre passagens calmas e explosões de energia, refletindo a luta entre as duas personalidades. Os riffs e a performance vocal
criam uma experiência dinâmica, representando bem o conflito interno descrito na letra. E eu acho essa uma baita música. E na quinta faixa temos a música Close to You. Nessa música, a banda surpreende ao representar uma balada sombria e melancólica. A faixa traz um lado mais emotivo de Tim Reaper, com uma interpretação vocal que se destaca por sua suavidade. A música quebra o ritmo pesado do álbum e mostra a capacidade da banda de explorar diferentes emoções. E na sexta faixa temos a música Devil Digger. Retornando à sonoridade pesada, Devil Digger traz uma linha de baixo pulsante e riffs sombrios que reforçam o tema de tentação e de decadência. A faixa tem uma pegada obscura com versos e refrão que enfatizam o lado mais sombrio do álbum. E seguindo com a música Bloodsuckers. Essa é uma crítica direta e pesada, trazendo letras que falam sobre traição e oportunismo. Com riffs rápidos e um ritmo agressivo, essa faixa mostra o lado mais raivoso do álbum, com Tim Reaper utilizando tons ásperos que reforçam o clima de revolta. E na oitava faixa temos a música I'm Between. Essa faixa se destaca por sua estrutura experimental com uma introdução mais atmosférica e momentos introspectivos. I'm Between explora temas de ambiguidade e indecisão, e a melodia combina com a incerteza transmitida pela letra. E seguindo com a música Feed on Me. Essa é uma faixa energética que retorna ao peso com riffs marcantes e uma bateria poderosa. A letra explora temas de dependência e exploração, e a música combina com o estilo agressivo e sombrio do álbum. É uma faixa que mantém a energia e intensidade do trabalho. E na décima faixa temos a música Subterfuge. Nessa música a banda explora temas de engano e manipulação. A faixa tem um ritmo denso com um refrão forte e riffs arrastados. Tim Reaper entrega uma performance intensa que adiciona peso ao tema. A música segue ao clima sombrio e mantém a atmosfera pesada do álbum. E na 11ª faixa temos a música Lost in Food. Aqui temos outra balada mais melancólica, trazendo um respiro emocional para o álbum. A faixa tem um tom mais introspectivo e Tim Reaper mostra uma faceta mais suave e emocional, explorando uma melodia que se diferencia das outras faixas mais pesadas. A letra reflete temas de perda e reflexão. E na penúltima faixa temos a música Cyberface. Essa música volta ao tema de tecnologia, mostrando uma visão distópica do mundo digital. A música é sombria e tem um riff bem característico, com efeitos que reforçam o conceito cibernético da faixa. A letra e o instrumental criam uma atmosfera que combina bem com a proposta futurista e sombria deste álbum.
E encerrando o disco temos a música Metal Messiah. Para fechar o álbum, Metal Messiah traz uma energia poderosa e um ritmo contagiante. A faixa é uma espécie de hino metal, com riffs épicos e uma letra que celebra o heavy metal. É uma música que contrasta com a atmosfera sombria do resto do álbum, terminando Demolition com uma nota de celebração ao gênero que o Judas Priest ajudou a moldar. Ao ser lançado, Demolition recebeu críticas mistas. Muitos críticos elogiaram a ousadia da banda em explorar novas direções e trazer um som mais pesado e moderno. Por outro lado, alguns fãs tradicionais sentiram que a banda havia se distanciado de suas raízes, argumentando que o álbum carecia de emoção e de grandiosidade que caracterizavam os trabalhos anteriores da banda. A voz de Tim Reaper foi elogiada, mas algumas críticas apontaram que sua performance poderia não ter o mesmo apelo icônico de Rob Halford, ou seja, a tal da identidade própria. Em suporte a Demolition, o Judas Priest embarcou em uma turnê mundial que incluiu performances em festivais e shows em grandes arenas. A turnê ajudou a divulgar o álbum e permitiu que a banda se conectasse com suas novas audiências, além de reter os fãs mais antigos. Durante essas apresentações, a banda mostrou sua capacidade de se adaptar, mesclando faixas clássicas com as novas músicas, criando um setlist diversificado que agradou a diferentes grupos de fãs. Essa turnê rendeu um disco e DVD ao vivo lançado em 2003 chamado Live in London, uma baita adição na discografia que vale a pena você escutar, pois é um registro oficial e também está registrado a performance ao vivo com essa formação do Judas Priest, conhecido como a fase de Tim Reaper, que a própria banda, pelo menos nos dias atuais, quer esquecer e eu não sei o motivo disso. O disco Demolition é frequentemente visto como um divisor de águas na carreira do Judas Priest. O álbum não apenas mostrou a disposição da banda em evoluir, mas também influenciou outros artistas e bandas que buscavam incorporar elementos modernos ao heavy metal. A experimentação sonora realizada em Demolition abriu portas para que o Judas Priest continuasse a explorar novas direções em seus trabalhos posteriores, especialmente no álbum seguinte, que marcaria o retorno de Rob Halford. Isso é papo para o próximo capítulo. No início dos anos 90, a banda sofreu uma grande transformação com a saída de Rob Halford, que decidiu explorar novos projetos como o Fight e o Halford, sua carreira solo em si. Durante esse período, o vocalista Tim Reaper Owens assumiu o posto, gravando os álbuns Jubilator e Demolition. Apesar da habilidade de Tim Reaper, muitos fãs sentiam falta da voz icônica de Rob Halford. Em 2003, após anos de especulação, Rob Halford anunciou oficialmente seu retorno ao Judas Priest. E assim, a banda estava de volta com uma das suas formações mais clássicas, Glenn Tipton e KK Donnelly nas guitarras, Ian Hill no baixo e Scott Travis na bateria. A banda agora estava pronta para criar algo muito especial e mostrar ao mundo que o Judas Priest estava de volta ao topo. Já sobre o Tim Reaper, ele cedeu lugar ao mito Rob Halford, mas aproveitou a oportunidade quando no mesmo ano o vocalista Matthew Perlon saiu da banda Iced Earth e gravou um disco de inéditas por lá. Seu legado dentro do Judas Priest jamais será esquecido. Agora, sobre a carreira de Tim Reaper fora do Judas Priest, isso é papo para outro vídeo. E é um baita vídeo, tem muito material.
Com a formação clássica restaurada, o Judas Priest entrou no estúdio para gravar Angel of the Retribution, produzido por Roy Z, conhecido por seu trabalho com Bruce Dickinson. O álbum foi concebido como um retorno triunfal às raízes da banda, mesclando a força do heavy metal tradicional com um toque contemporâneo. Lançado em fevereiro de 2005, o álbum foi gravado em um período de grande empolgação e criatividade. Cada membro trouxe ideias para as composições, e Rob Halford escreveu letras que remetiam a temas clássicos do Judas Priest, como redenção, poder e fantasia. A capa de End of Retribution apresenta o Anjo Metálico, um personagem que simboliza força e redenção. Criada para refletir a energia épica do álbum, a arte remete a um sentimento de renovação e conexão com o passado, enquanto aponta para o futuro. Esse anjo tornou-se um ícone associado à banda, reforçando o impacto visual e conceitual do álbum. E claro que lembra também o logo que o Judas Priest sempre utiliza. Em 22 de fevereiro de 2005 é lançado o aguardadíssimo disco End of Retribution. O disco foi programado para ser lançado em 2004, porém a gravadora adiou o lançamento pensando em uma melhor época para vender mais, e talvez não conflitar com outros lançamentos que estavam surgindo na época. E a escolha foi boa, foi bem recepcionado e o disco começa com a música Judas Rising. Essa é uma introdução poderosa para o álbum, com riffs épicos e vocais grandiosos. A música celebra a volta de Rob Halford e o renascimento do Judas Priest. E na sequência temos a música Deal It the Devil. Com uma pegada mais rápida, essa música revisita a história da banda, mencionando o início da jornada do Judas Priest no mundo do metal. E na sequência, temos a música Revolution. Essa é uma música com um groove marcante e um refrão contagiante. É um hino sobre a mudança e perseverança. E na quarta faixa temos a música Warm Firing 4. Essa é uma balada com uma abordagem mais melódica e introspectiva, mostrando a versatilidade que o Judas Priest sempre preservou. E na quinta faixa temos a música Demonizer. Essa, ao contrário da faixa anterior, é pesada e agressiva. Ela é um verdadeiro soco no estômago, com riffs cortantes e vocais ferozes. E na sexta faixa temos a Wheels of Fire. Com uma energia cativante, essa música celebra a liberdade e a adrenalina, temas frequentes no metal. Essa, curiosamente, é a minha predileta, é a faixa Angel. Angel, won't you set me free? Diferente de todas as baladas que o Judas Priest já lançou, essa é emocional e sombria, com uma performance vocal impressionante de Rob Halford, que mostra sua habilidade de evocar emoção. Uma baita música. E na sequência, na oitava faixa, temos a música Hell Rider.
Essa é uma faixa de tirar o fôlego, com solos incríveis e uma narrativa épica sobre um cavaleiro do inferno. E na penúltima faixa temos a música Eulogy. Essa é uma música mais atmosférica, reflexiva, que prepara o terreno para o grande final do álbum. E como de costume, a última faixa é um épico, com bastante tempo de duração. Estamos falando da Loch Ness. Loch Ness encerra o álbum de maneira grandiosa. Essa faixa épica de 13 minutos mistura elementos de doom metal e narrativa fantástica, explorando o mito do monstro do lago Ness. Baita música! End of Retribution foi recebido com entusiasmo por fãs e críticos, estreando no top 20 das paradas em vários países. O álbum foi aclamado como um retorno triunfal e consolidou Judas Priest como uma das bandas mais influentes e resilientes do metal, marcando com o seu lançamento nos anos 2000. A turnê que se seguiu ao lançamento foi igualmente icônica, com shows lotados ao redor do mundo, celebrando tanto o material novo quanto os clássicos eternos. End of Retribution não foi apenas um álbum, foi uma declaração. O Judas Priest provou que o tempo não pode apagar a paixão pelo heavy metal e que a química entre os membros originais ainda é insuperável, um verdadeiro presente para os fãs. Após o sucesso de End of Retribution, o Judas Priest agora, com sua formação clássica estabelecida, decidiu seguir um caminho mais ousado. A banda continuou com a mesma formação do disco anterior de 2003, com Rob Halford nos vocais, KK Doni e Clint Tapton nas guitarras, Ian Hill no baixo e Scott Travis na bateria, ainda contando com Roy Z como produtor. A banda começou a desenvolver um conceito que já havia sido mencionado em entrevistas anteriores, um álbum duplo contando a história de Nostradamus, o famoso profeta francês do século XVI. As gravações aconteceram entre 2006 e 2007. A proposta era diferente de tudo que o Judas Priest já havia feito. Um álbum duplo com orquestrações, teclados e corais, explorando ao máximo o lado épico e dramático da banda. Era a primeira vez que o Judas Priest mergulhava em um álbum conceitual completo, contando a história de Nostradamus, que foi um médico e astrólogo francês conhecido por suas supostas profecias. A arte do álbum traz o retrato sombrio de Nostradamus em destaque, envolto em sombras e símbolos místicos. A estética remete à Idade Média, com tons escuros e elementos esotéricos. A versão especial em Digibook vinha com um encarte luxuoso e páginas ilustradas, reforçando o caráter conceitual e cinematográfico do projeto. Na minha modesta opinião, é uma das melhores capas que o Judas Priest já fez. Na real, o Judas Priest só tem capas épicas, mas quando penso em Nostradamus, para mim já vem a imagem dessa capa. Ela se tornou icônica por conta disso. Em 16 de junho de 2008 é lançado o disco Nostradamus, que ele foi dividido em 2 discos, totalizando 23 faixas e quase 2 horas de música, sendo um disco conceitual contando a narrativa do profeta francês Nostradamus, que dá nome ao álbum. A banda separou meio que em 2 partes, sendo o disco 1 intitulado A Ascensão da Profecia, começando com a introdução, a Dawn of Creation.
Essa é uma introdução instrumental atmosférica que prepara o terreno para a grandiosidade épica do álbum. Logo após a introdução, temos a música Prophecy. Essa é a primeira faixa cantada e um dos singles do disco. Rob Halford se apresenta na pele de Nostradamus em um tom sombrio e profético. Logo na sequência, sendo a terceira faixa, temos a música Awakening. Para falar a verdade, ela é mais uma introdução para a próxima música. E agora sim, considerada mesmo a segunda faixa do disco é a Revelations. Essa é uma das faixas mais longas do disco, mostrando as visões e profecias sendo reveladas. Destaque para os vocais dramáticos e riffs pesados. Na sequência temos mais uma faixa de preparação, que é a The Four Horsemen. Esse é um instrumental curto, representa os Cavaleiros do Apocalipse com peso e urgência. Seguindo com a próxima música foi a War. Essa é uma música forte que aborda os conflitos do período e as previsões sobre guerras futuras. Sétima faixa temos a Sands of Time. Ela é um interlúdio suave que simboliza a passagem do tempo e o destino. Seguindo temos a música Pestilence and Plague. Essa é uma das faixas mais agressivas, ela fala sobre as pragas e doenças que assolaram a Europa, temas centrais nas profecias de Nostradamus. Seguindo, temos a música Death. Essa é uma das faixas mais sombrias do álbum. Robert entrega uma performance intensa sobre a inevitabilidade da morte. É a 10ª faixa, temos a música Peace. Ela é breve e melancólica, contrasta com a faixa anterior e representa momentos de calma, novamente preparando para a próxima música. E a próxima faixa temos a música Conquest. Essa traz o avanço da dominação e das batalhas, com riffs marcantes e letras sobre ambição humana. Se você for parar para pensar, a banda fez uma música para cada cavaleiro do Apocalipse. E a penúltima faixa do primeiro disco temos a Lost Love. Ela é uma balada emotiva que mostra o lado mais humano e vulnerável de Nostradamus. E encerrando o primeiro disco temos a música Persecutions. Essa música fala das perseguições sofridas por Nostradamus, por suas previsões. É intensa, veloz e dramática. Iniciando o segundo disco, intitulado como Exílio, Profecias e Legado, ela começa com uma introdução novamente, a música Solitude.
E a primeira música de fato do segundo disco é a X-Slide. Ela trata do exílio de Nostradamus e seu isolamento. É sombria e pesada com vocais poderosos. Seguindo, temos a música Alone. Essa música literalmente é uma continuação direta da anterior e ela é uma das faixas mais longas. Fala sobre a solidão e o peso de suas visões, com um clima emocional e crescente. E a quarta faixa, sendo mais uma introdução para uma música, temos a Shadows in the Flame. E assim, chegamos na música Visions. Ela é uma faixa poderosa que mostra os momentos que o Nostradamus recebe suas profecias, destaques para os arranjos dramáticos. Na minha modesta opinião, uma das melhores faixas do disco. E a sexta faixa temos a música Hope. Hope é mais uma pausa suave na narrativa, com tons de esperança em meio ao caos. E a sétima faixa temos a música New Beginnings. Ela representa uma virada na história, com um novo ciclo ou capítulo na vida do profeta. E a oitava faixa temos mais um prelúdio como introdutório, a Calm Before Storm. E agora temos a faixa título, a Nostradamus. A faixa título é grandiosa, épica e resume toda a jornada do personagem. Rob Halford brilha ao assumir a persona do profeta. E a última faixa, encerrando toda a obra, temos a música Future of Mankind. Essa música traz o desfecho de tudo, uma reflexão sobre o futuro da humanidade. Ela é longa, teatral e melancólica. Ela encerra o disco com peso emocional, simplesmente fantástica. O Judas Priest cumpriu muito bem o que ele prometeu. Um disco conceitual e falando apenas de um tema. Simplesmente genial. O álbum Nostradamus dividiu opiniões. Muitos elogiaram a ousadia e a produção grandiosa, mas parte dos fãs sentiu falta do som direto e clássico do Judas Priest. Apesar da recepção mista, Nostradamus marcou uma era de experimentação e provou que a banda não tinha medo de arriscar. O disco alcançou boas posições nas paradas Top 20 nos Estados Unidos e Europa, por exemplo, e ganhou edições limitadas e luxuosas do disco. A turnê que se seguiu, embora não fosse 100% focada no álbum, celebrou os 40 anos da banda, rendendo um disco ao vivo, o A Thought of Evil, além de algumas coletâneas e box comemorativos, que preparou o terreno para a saída de KK Doni em 2011, o que seria uma grande mudança nos anos seguintes. Nostradamus foi um projeto ambicioso, diferente e que mostrou o lado criativo e ousado do Judas Priest. Mesmo não sendo uma unanimidade, é uma peça essencial para entender a evolução da banda. Um disco que envelheceu como um vinho, uma obra que deve ser apreciada como um livro
assim como um bom disco conceitual, com capa, começo, meio e fim. Se vocês buscam singles de sucessos ou algumas músicas isoladas para curtir um bom e velho som do Judas Priest, realmente aqui você não vai encontrar. E convenhamos, temos centenas de músicas mais indicadas para esse propósito. Principalmente se você for olhar a discografia da banda por um todo. Sobre o disco Nostradamus, eu aconselho que você apenas aperte o play, relaxe na viagem que o Judas Priest está te contando. Simplesmente é uma experiência memorável. Após o lançamento do ambicioso e polêmico álbum Nostradamus em 2008, o Judas Priest iniciou uma grande turnê mundial de despedida chamada Epitaph Tour, anunciada em 2010. Mas pouco antes da turnê começar veio uma bomba. O guitarrista KK Doni, membro fundador, anunciou sua saída oficial da banda em 2011, alegando insatisfações internas e frustrações com o rumo do grupo. Para substituí-lo, Judas Priest convocou o jovem guitarrista Richard Faulkner, que vinha de trabalhos com Laura Harris, a filha do Steve Harris do Iron Maiden. Faulkner, com apenas 31 anos de idade, não apenas segurou o peso de substituir uma lenda, como também injetou uma nova energia e criatividade para a banda, e não deixando de desejar pela sua técnica. Assim, a formação do Judas Priest para o novo álbum ficou como Rob Halford nos vocais, Glenn Tapton e Rich Faulkner nas guitarras, Ian Hill no baixo e Scott Travis na bateria. A banda passou os anos de 2012 e 2013 compondo e gravando em estúdio, com Tapton e Faulkner trabalhando junto nas guitarras e Halford envolvido nas letras e melodias. A produção ficou a cargo do próprio Judas Priest, sem a presença de Roy Z dessa vez. A arte do álbum mostra um cavaleiro flamejante com asas segurando uma espada representando o Redentor das Almas. O visual é épico e remetia aos tempos de Painkiller, com elementos de fantasia, poder e fogo, bem no estilo clássico da banda. Eu julgo que essa capa é meio que uma mistura de todas as outras que já apareceram. Em julho de 2014 foi lançado Rhythm of Souls, o primeiro álbum de estúdio do grupo em 6 anos. Com uma sonoridade mais direta e tradicional, o disco foi bem recebido por fãs e críticas, sendo visto como um retorno às raízes depois da experimentação de Nostradamus. O álbum conta com 13 faixas na versão padrão e mais 5 na versão bônus como Deluxe, que também pode ser considerado como lançamento no formato de EP. E o disco começa com a música Dragonaut. Essa música tem abertura com riffs densos e pesados, uma música sobre monstros, batalhas e fantasia, perfeita introdução ao clima épico do disco. E na sequência temos a faixa título, Rhythm of Souls. A faixa título com riffs à la Bruce Steel e refrão poderoso mostra Halford com todo o vigor. A terceira faixa temos a música House of Valhalla. Essa é uma das favoritas dos fãs, com referências à mitologia nórdica, apresenta vocais mais extremos de Halford e uma estrutura progressiva. Na quarta faixa temos a música Sword of Damocles. Essa música tem uma letra cheia de metáforas políticas e filosóficas, riff grave, andamento épico e um ótimo trabalho do guitarrista Faulkner. A quinta faixa temos a música March of the Damned.
Essa música tem um groove metal arrastado e sombrio, com riffs simples e marcantes. Seguido na sexta faixa temos a música Down in Flames. Essa música tem uma pegada mais roqueira e direta, refrão forte e letras sobre resistência. E mais ou menos na meiuca do disco temos na sétima faixa a música Hell It Back. Essa é uma faixa mais lenta e emocional com transições de clima, música muito boa por sinal. Na oitava faixa temos a música Cold Blooded. Um dos momentos mais sombrios e atmosféricos do disco, destaque para os vocais contidos de Rob Halford. Seguido na nona faixa temos a música Metalizer. Essa é uma música com pura velocidade e força, uma homenagem ao metal em forma de hino acelerado, quase um primo bem distante de Painkiller. Na décima faixa temos a música Crossfire. Essa música tem influências de blues e hard rock, simples e eficaz com um riff estilo os anos 70. Na 11ª faixa temos a música Secrets of the Dead. Essa música tem um clima soturno, teatral e com uma letra de vida após a morte. Na 12ª faixa, sendo considerada a penúltima, temos uma das músicas mais incríveis do disco, a Buttercry. Essa música é um chamado à guerra, a energia lá no alto, com ótimo refrão e solos ferozes. E encerrando o disco, temos mais uma faixa balada do Judas Priest, que é sensacional. O Judas Priest só tem baladas sensacionais. E no caso estamos falando da música Beginning of the End. Essa é uma balada melancólica que encerra o disco com emoção e reflexão. Por mais que seja uma música lenta incrível cantada por Rob Halford, talvez essa música fique ofuscada por outros hits do mesmo gênero. Mas encerra o disco com chave de ouro. Essas são as 13 faixas do disco, porém na versão deluxe foi lançado um EP junto com 5 faixas bônus que vale a pena mencionar aqui, pois apesar de terem ficado de fora do tracklist oficial, mantém o alto nível de composição e execução. Primeiro começando com a música Snake Bite. Essa é uma música que tem uma pegada mais direta e roqueira. Snake Bite lembra os momentos mais descontraídos da banda nos anos 80. Na sequência temos a música Tears of Blood. Essa é uma faixa com cara de clássico moderno que poderia facilmente estar no disco principal. Na terceira faixa temos a Creatures.
Essa música traz uma atmosfera sombria e misteriosa. As guitarras têm efeitos e ambientações que fogem um pouco do padrão do disco. E na quarta faixa temos a música Bring It On. Essa música é um puro hard rock com atitude, uma faixa motivacional de pegada direta e espírito desafiador. E a quinta faixa, sendo a última desse EP e da série de bônus, temos a Never Forget. Essa é a faixa mais longa e emocional do EP. É uma verdadeira homenagem aos fãs. A letra fala sobre gratidão, legado e irmandade entre banda e o público. Uma excelente forma de encerrar não só o EP, mas essa fase da banda. As faixas bônus do EP complementam perfeitamente o Rhythm of Souls, mostrando que o Judas Priest ainda tinha muita inspiração guardada. Longe de serem sombras descartáveis, essas músicas ampliam a paleta de sons do álbum, revelando facetas diferentes da banda, da fúria à emoção mais pura. Uma crítica que eu posso fazer é que esse disco, junto com o seu EP, tem muita faixa. Refinar mais ainda as músicas que realmente iriam para o disco e, sei lá, colocar mais ou menos umas 10 faixas, 11, mas sendo todas as 11 faixas épicas. Coisa que o Judas Priest fez nos próximos discos. Talvez essa crítica eles levarem em consideração. Mas apesar dessa pequena crítica, o disco teve ótimas críticas. Também estávamos falando de um Judas Priest que já estava um bom tempo sem lançar disco. E claro, era muito óbvio que esse disco seria melhor que o Nostradamus, que foi um caso à parte na discografia da banda. Além desse lançamento, a banda lançou também o disco e DVD ao vivo em 2016, chamado Buttercry, nome de uma das melhores músicas desse disco. Esse registro ao vivo foi gravado no Wacken Open Air em 2015. E esse registro ao vivo é uma baita requisição na discografia da banda, vale muito a pena ouvir e também assistir. E mostrando que se de fato a banda fosse acabar, digamos que fecharia com chave de ouro, mas quis os deuses do metal que a banda não parasse por aqui. Rhythm of Souls estreou em 6º lugar na Billboard 200, sendo o álbum de maior sucesso comercial do Judas Priest nos Estados Unidos até então. A crítica elogiou o equilíbrio entre o peso e a melodia, a performance segura de Robbie Halford e a contribuição inspirada de Rich Faulkner. A turnê foi um sucesso, passando por América do Norte, Europa, Japão e América Latina, incluindo shows no Brasil em 2015. E nessa ocasião eu fui no Monsters of Rock daquele ano e cara, foi um show incrível. Rhythm of Souls representou um verdadeiro renascimento para o Judas Priest. Depois da saída de K.K. Donny e da ousadia conceitual de Nostradamus, a banda voltou com um som direto, pesado e fiel às suas raízes. O álbum mostrou que o grupo ainda tinha muita lenha para queimar, e a chegada de Rich Faulkner injetou uma nova energia que empolgou tanto os fãs quanto a crítica. E como se isso não bastasse, a edição Deluxe ainda trouxe um EP bônus com 5 faixas de altíssimo nível que vão do hard rock visceral à emoção mais sincera, encerrando esse capítulo com chave de ouro. Com Rhythm of Souls, o Judas Priest provou que mesmo após décadas de estrada, continua sendo um dos pilares do heavy metal mundial. Após o lançamento de Rhythm of Souls de 2014, o Judas Priest voltou ao estúdio com a missão de mostrar que ainda estava em plena forma, mesmo após tantos anos de estrada. 4 anos depois, a banda lançou um dos melhores discos da década de 2010, o Firepower,
O Judas Priest voltou aos estúdios logo após a sua turnê desse disco, e que rendeu um ao vivo chamado Buttercry. E para essa empreitada a banda estava com a mesma formação. Sim, Rich Faulkner estava consolidado na banda e fazendo dupla com o velho conhecido Glenn Tipton. E para completar a banda tínhamos Ian Hill no baixo, Scott Travis na bateria e, claro, o lendário Rob Halford nos vocais. Durante as gravações surgiu a notícia muito triste que o guitarrista Glenn Tipton estava sendo diagnosticado com Parkinson, o que limitou sua participação em turnês. Mesmo assim, ele contribuiu ativamente no processo de composição e gravação do disco, e chegou a participar de alguns shows ao vivo como convidado especial. O álbum foi produzido por Tom Allom, que trabalhou nos clássicos discos da década de 70 e 80, e acompanhado por Andy Snapper, conhecido por suas produções mais modernas no metal. E essa foi uma dupla essencial para Firepower, criando uma fusão perfeita entre o peso tradicional do Judas Priest e uma sonoridade mais atual e poderosa. Essa junção foi fundamental para o sucesso de Firepower, já que o disco soa como clássico e moderno ao mesmo tempo. A capa ela tem cores quentes em vermelho e laranja e amarelo, mostra uma figura metálica em meio a raios de energia, representando literalmente o poder do fogo, simbolizando o que o Judas Priest queria nesse próprio disco. Muita energia, velocidade e destruição. É um álbum típico da década de 70 e 80 da banda. Você já vê que já pela capa eles já estavam querendo voltar às raízes. E para vocês verem já na própria capa, a banda queria voltar para sua era de ouro. Lançado em 9 de março de 2018, Firepower é o 18º álbum de estúdio do Judas Priest e marcou uma volta impressionante da banda ao topo do heavy metal. O disco foi recebido com aclamação tanto pelos fãs quanto pela crítica, sendo considerado o melhor trabalho do grupo em décadas, incluindo esse aqui que vos fala. O disco tem 14 músicas e quase 1 hora de duração. Então, para quem reclamava do disco extenso que foi o anterior, ou até mesmo o próprio Nostradamus, esse aqui você pode ficar com uma pulga atrás da orelha, mas eu acredito que a quase 1 hora de duração, olha, vai passar bem rápido, porque tem cada música sensacional. E vamos a elas. Como por exemplo, a faixa de abertura que dá nome ao álbum, a Firepower. Essa é uma música de abertura explosiva, mostrando a força intacta do Judas Priest com riffs velozes e refrão marcante. Definitivamente é o hino do disco e um dos grandes sucessos do Judas Priest nos últimos anos. Seguido pela faixa Lightning Strike. Essa é aquela clássica faixa de batalha, com energia e ganchos que lembram a fase mais tradicional da banda. Seguido pela faixa Evil Never Dies. Essa música tem um som mais sombrio e pesado, trazendo aquele lado mais maligno e épico do grupo. É uma baita música, uma das minhas prediletas, e um baita nome de canção. Praticamente uma sequência direta a Evil Never Dies, temos a Nível The Heroes. Essa é um hino melódico e emocional, destacando a grandeza vocal de Rob Halford. Podemos dizer que é uma continuação sim da sua faixa anterior, a Evil Never Dies, mas muito boa por sinal, lembrando um
pequeno conceito da banda nesse começo do disco. Seguindo com a quinta faixa, a Necromancer. Essa é uma música com uma atmosfera sombria, mas ao mesmo tempo com riffs cortantes, muito pesada, muito boa, evocando o lado místico do metal do Judas Priest. E olha que música sensacional, e preste atenção na bateria dessa canção. E na sexta faixa temos a Children of the Sun. Essa é uma canção mais cadenciada, mais poderosa, com riffs densos que remetem ao British Steel. Também uma belíssima canção que dá um descanso para quem está ouvindo. E a sétima faixa, sendo mais ou menos o meio do álbum, temos a Guardians. Essa nada mais é que um interlúdio instrumental atmosférico preparando o terreno para a faixa seguinte. E na oitava faixa temos a Rising from Ruins. Olha como que a introdução Guardians fez toda a diferença para a gente escutar essa canção. Ela sozinha já funciona perfeitamente, mas o conjunto das duas, que sensacional! Essa é uma música épica e dramática, com um clima grandioso e refrão inspirador. E até aqui o disco só tem música sensacional. E na nona faixa temos a Flamethrower. Essa é uma faixa direta com energia contagiante e um clima clássico de arena. Na minha modesta opinião, é o segundo hit do álbum, perdendo apenas para a faixa título, a Firepower. E que canção incrível! Eu acho que eu estou cansado de elogiar esse disco durante esse vídeo. Seguindo, temos a faixa Spectre. Essa é uma música enigmática, cheia de peso e com uma pegada, digamos, quase teatral. E eu não estranharia se alguém falasse que essa é uma das faixas prediletas, pois ela é boa. E na 11ª faixa temos a Traitor's Gate. Essa é uma música poderosa e épica com riffs que lembram as composições mais antigas da banda. Seguido temos a faixa No Surrender. No Surrender é um hino de perseverança e superação, rápido e vibrante. E na penúltima faixa temos a música Lone Wolf. Essa tem um groove pesado e sombrio, trazendo uma atmosfera diferente dentro do disco. Digamos que pode ser uma música mais experimental. E fechando o disco com chave de ouro, temos a Sea of Red. Essa é uma balada épica e emocional, fechando o álbum com uma grandiosidade e melancolia. E olha, eu não sei vocês, mas todas as baladas que o Judas Priest fez eu acho sensacionais. Não sei se é por conta do vocal de Rob Halford, que combina muito bem,
ou a banda está muito acostumada a criar esse tipo de canção. O que eu estranho são poucas que estouram a bolha e fazem sucesso, pelo menos do pessoal que curte heavy metal. Mas é uma canção que fecha perfeitamente o disco. Firepower alcançou o melhor desempenho comercial da história da banda, chegou no número 5 da Billboard 200 dos Estados Unidos e entrou no top 10 de diversos países. Foi considerado por muitos críticos como o melhor disco desde Painkiller de 1990. Em turnê, Andy Snap assumiu as guitarras no lugar de Glenn Tapton, mas Glenn fez aparições especiais emocionando os fãs. O álbum mostrou que o Judas Priest não só se manteve relevante, como também conseguiu conquistar uma nova geração de ouvintes. Em resumo, Firepower é um dos grandes triunfos tardios do Judas Priest, um disco poderoso, inspirado e que solidificou ainda mais o status da banda como lendas eternas do heavy metal. Reforçar a ideia de que Firepower não foi apenas mais um disco, mas sim uma afirmação da vitalidade do Judas Priest. Mostrar como, mesmo após décadas, a banda conseguiu entregar um trabalho poderoso, relevante e emocionante. A banda fez novamente uma turnê mundial e logo após começou as preparações para comemorar os 50 anos de banda, lançando um box com 42 discos, contendo várias faixas raras, várias versões ao vivo, várias versões de estúdio, demos. É um box com prato cheio para qualquer fã. Em paralelo a esse box, eles lançaram uma coletânea chamada Reflections, que também comemora os 50 anos da banda, e digamos que é uma coletânea desse box. Que ambos, tanto essa coletânea e o box, foi lançado em 2021. E logo após as comemorações dos 50 anos da banda, vejam só, eles estão com mais vitalidade e estavam se preparando para lançar um mais novo disco que prometiam ser épico tanto quanto Firepower, que foi o Invisible Shield. Mas vocês já sabem, né? Isso é papo para um outro capítulo. Judas Priest tinha acabado de lançar um baita disco em 2018, o Firepower. O álbum surpreendeu a todos. Antes disso, já tinha lançado um disco muito longo, e antes desse disco muito longo, já tinha lançado um tal de Nostradamus. Ambos, apesar de suas qualidades, não teve o mesmo impacto com suas obras do passado. Firepower foi o retorno das raízes, lembrando a fase Painkiller. Muitos estavam elogiando, dizendo que foi o melhor disco dos últimos anos já lançado, e foi nesse contexto todo que a banda projetou um novo lançamento, mantendo a mesma formação, com Rob Halford nos vocais, Glenn Tapton e Rich Faulkner nas guitarras, Ian Hill no baixo e Scott Travis na bateria. O álbum foi gravado entre 2022 e maio de 2023, com a produção de Andy Snip, o mesmo que produziu o Firepower. Também teve a coprodução de Tom Allman. Então, resumindo, um time que está ganhando não se mexe. Bom, e para esse disco não ser apenas uma cópia do Firepower, mas ao mesmo tempo replicando os pontos elogiados, o Judas Priest buscou incorporar elementos mais progressivos, pausas, variações de ritmo, ainda que mantendo o heavy metal tradicional. E isso é uma belíssima notícia. Já sobre a arte da capa, mostra um escudo metálico multicolor rodeado de fogo e luz, simbolizando resistência, proteção e poder, temas desse álbum. O design reforça os visuais fortes atmosféricos com cores quentes e metálicas, adequado para o heavy metal épico do Judas Priest. E convenhamos, querendo ou não, essa capa remete à estética do Judas Priest, que incorporou nos discos da década de 90 e um pouco da década de 80. E dá para perceber que a estética também lembra um pouco do Firepower.
Em 6 de março de 2024 é lançado o álbum Invincible Shield e, para a divulgação do álbum, contou com 4 singles que foram lançados antes e depois da liberação do disco. E o principal single, que também passou a abrir os shows, foi a faixa Panic Attack, que também abre o disco de forma triunfal. Panic Attack, ela é rápida, agressiva e moderna. Essa faixa captura o caos e a ansiedade do mundo digital. Riffs cortantes, bateria explosiva e Rob Halford provando, mais uma vez, que sua voz continua inquebrável. É o Judas Priest em modo ataque total, lembrando a energia brutal de Painkiller, mas com uma pegada contemporânea. E na sequência temos a música The Serpent and the King. Aqui o clima é épico, quase mitológico. O riff é daqueles que entram logo na cabeça, e o duelo de guitarras de Faulkner com Tipton mostra por que essa dupla é incrível. Tradição e renovação lado a lado. Chegamos então à faixa título, a Invincible Shield. Aqui a banda cria um verdadeiro hino. O clima é grandioso, o refrão é poderoso e a mensagem é clara: resiliência, força e união. Um escudo inquebrável, exatamente como diz o título. E a próxima faixa é a Devil in the Skies. Devil in the Skies traz uma vibe mais sombria e carregada. Um groove pesado que conduz a música enquanto Rob Halford canta sobre engano, manipulação e falsas promessas. É quase um faroeste metálico com um senso dramático com fortes riffs. E a próxima faixa é a Gates of Hell. Essa tem um clima mais cadenciado e teatral, uma atmosfera quase apocalíptica com peso e mística. A banda cria uma sonoridade de batalha, como se estivéssemos marchando rumo ao desconhecido. E na meiuca do disco temos a faixa Crown of Honors. Aqui o Judas Priest entrega uma faixa mais emotiva e melódico, ainda pesada, mas com um toque de sensibilidade. É uma canção sobre redenção, amor e elevação, mostrando que a banda sabe equilibrar força e emoção com maestria. E na minha modesta opinião, uma das melhores faixas do disco. E seguindo temos a faixa As God Is My Witness. Essa canção chega com o pé no acelerador novamente, rápida, furiosa e cheia de drama. É uma daquelas faixas que parece feitas para o palco. O refrão é forte e a interpretação vocal é impecável. E a oitava faixa temos a Trial by Fire. Trial by Fire, ela é moderna e intensa, com guitarras afiadas e um senso de urgência. Essa música carrega uma energia de provocação, de enfrentar os desafios e sair ainda mais forte. E na sequência dela, temos a música Escape from Reality.
Essa música muda um pouco a dinâmica, traz um groove mais profundo, um clima mais denso e introspectiva. Fala sobre arrependimento e desejo de fugir do passado. Essa é uma canção atmosférica, carregada e emocional. E na sequência, outra faixa que eu considero muito boa é a Sons of Thunder. Essa é uma faixa direta, explosiva e curta. Aquela paulada de 3 minutos para levantar qualquer plateia. Guitarras afiadas, vocais agressivos e convenhamos, o nome da música meio que já dá um spoiler do que se trata. E convenhamos, esse estilo de música combina com seu título. E fechando o álbum regular, temos a Giants in the Sky. Essa é uma música grandiosa, épica e emocional. É a despedida perfeita, com riffs imponentes, refrão cinematográfico e uma sensação de jornada concluída, como olhar para o horizonte depois de uma grande batalha. Bom, nesse ponto chegamos no final do disco, que para mim é perfeito. Mas em versões deluxe, de forma física, ou também em algumas plataformas de streamings, tivemos 3 faixas bônus inéditas, que na minha análise lá em 2024, eu já tinha comentado que eu pensava que essas 3 faixas faziam realmente parte do disco, mas elas são consideradas como bônus. E isso foi uma das pequenas críticas que eu fiz, porque se fosse realmente do álbum eu ia achar ele muito longo, mas como o disco termina na Giants in the Sky, para mim é um tempo perfeito. Mas vou citar as faixas bônus aqui para vocês, começando com a Fight of Your Life. Essa música traz uma intensidade e espírito de luta. Seguindo, temos a Vicious Circle. Essa é uma música que mergulha num clima mais agressivo e sombrio, muito boa por sinal, poderia ter feito parte do disco. E fechando o álbum temos a The Lodger. Essa música fecha com uma abordagem mais experimental e atmosférica, mostrando que o Judas Priest ainda gosta de explorar novos territórios. Talvez colocou como bônus só para sentir a vibe, né? E cada música aqui reforça um ponto importante, mesmo depois de mais de 50 anos de carreira. O Judas Priest continua sabendo inovar, surpreender e principalmente entregar heavy metal em seu estado mais puro, poderoso e inspirador. Invincible Shield estreou em segundo nos álbuns do Reino Unido, tendo a sua melhor posição da discografia da banda até então. Já nos Estados Unidos estreou em 18º lugar na Billboard 200 e liderou a Billboard Top Hard Rock Albums. Tiveram várias críticas elogiando o álbum como poderoso, relevante, com produção moderna e desempenho excelente, mesmo após mais de 5 décadas de carreira, e também sucedendo o disco Firepower, que foi bastante elogiado, e é difícil uma banda manter essa pegada. Como está recente, ainda teremos muito do que falar sobre o legado do disco. A música Panic Attack já figura entre os hits da banda e a Crown of Horrors, uma das mais épicas cantadas pela voz inconfundível de Rob Halford, que se tornou uma das melhores canções da banda.
mostrando que o Judas Priest é a banda de heavy metal que consegue equilibrar peso e emoção no mesmo disco. Que baita presente para os fãs. Apenas desfrutem, é só isso que eu tenho a dizer. E assim a gente encerra esse compilado da história do Judas Priest, passando pelo impacto do Painkiller e seguindo até os dias atuais. Se você curtiu esse formato em capítulos, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios de Fragmento Biográfico. Dessa vez vamos abordar uma outra banda. Atualmente estamos falando do The Purple, mas já falamos de System of a Down e vem muita coisa por aí, fique no aguardo. E vem muita coisa boa por aí. Lembrando que já temos a parte 1 com o início da banda, a parte 2 cobrindo a era de ouro dos anos 80 e agora essa terceira parte fechando por enquanto essa fase da história do Judas Priest. E claro, comente aí qual fase da banda é a sua favorita e qual disco você acha que mais representa o Judas Priest. Bom, obrigado, fico... Bom, no mais, eu agradeço se você chegou até essa parte do vídeo, eu vou ficando por aqui, falou e até breve.